Perfeito. Pronto. E a primeira palavra foi o perfeito. Então, estamos aqui começando a primeira aula. Pode ser até uma aula considerada teste de oficinas de criação literária, só Gai Gaia. Vamos aqui fazer basicamente a primeira, esperamos que seja a primeira de muitas. Com a turma de terça, tinha 4 pessoas para estar aqui, mas elas não puderam, as outras comparecer. Mas temos 2, vocês podem se apresentar de cima para baixo. Silent. Eu não precisa nem saber. Você quer mesmo que seja chamado de Silent, correto? Acho que sim, pode ser. Pronto. E Teremin também de como Teremin, correto? Pode ser sim. Tudo bem. A menos que vocês que escolhem, vocês podem falar outros nomes preferindo. Não, eu gosto assim mesmo. Então, Beleza. pra gente começar, deve ser. Pretendo que essa aula dure em torno de 1 hora, 1 hora e 20. Para começarmos aqui. E como também falei, que eu comentei sobre essa aula no grupo do Nia Fanfic. E vamos ver se depois mais gente também se interessa. A ideia é que, pelo menos para essa primeira aula, é para conceitos mais abrangentes. E vamos então conversar aqui. A conversa mais básica. O que é que você gosta de escrever? O que cada um gosta de escrever, o que é que costuma ler, o que é que tem lido, o que é que está lendo e o que é que espera ver na oficina. O que é que vocês, ao verem a oficina, o que é que vocês acreditam que poderia estar acontecendo? Quem foi que entrou? Entrou Pascarelli. Pascarelli, estamos aqui numa aula de oficina criativa, de criação literária. Pronto, já saiu. Eu vou começar a bloquear aqui esse salão de voz para impedir que as pessoas entrem aleatoriamente. Anarco-individualista, anarco-egoísta. Que ele é de discussão sobre economia, que é outras aulas. Oh, Mas enfim. aí sim. Então, se apresentem dizendo o que você gosta de escrever, que costumamente vocês escrevem, o que leem e o que esperam ver na oficina, o que esperam da oficina, esperam aprender. Começando então com Silent. Gosto de. Que foi? Sem piadinha, viu, galerinha? Vai lá, Silent, fala. Tá, eu gosto de escrever ficção mesmo, um pouco de poesia, mas bem pouco. Uhum. E eu comecei a ler, tipo, comecei a ler de verdade mesmo, tipo, ano passado. Daí eu li o It, eu li Revolução dos Bichos. Witcher é interessante. Aí, Você falou Witcher? isso. Eu li toda a É, série do Witcher, muito boa. tem mais de uma? São 7 livros. Porra, não sabia? Quais que são os outros? O primeiro é mais uma releitura de contos. é, Basicamente contos de fada. É esse que você leu? Que tem uma Não, releitura da Bela e a não, Fera. eu li o do Stephen King, do palhaço. Ah! O It! Eu ouvi o Witcher! É. Eu ouvi o Witcher! Muito bom, Do Eu jogo! também É, tenho que tem o... entendido isso. eu também entendi. O Witcher que tem o jogo, mas era Sim, antes sim, uma sim. série de 7 livros. Muito bom, uma das melhores que eu já li. Ok, Sei, tudo sei. bem. Foi livro antes desse jogo? Foi. Livro da década de 80. Top. Já volto. It particularmente eu não gosto. É porque eu não gosto da escrita do Stephen King. Eu acho ele um escritor problemático, ele só sabe. Mas enfim, não vamos. Senão aí é outra coisa. E não é um debate articulado sobre o Stephen King. Pode continuar. Ele é escritor bem comercial, assim, né? O pessoal fala. Ah, eu achei legal o livro. Isso é algo que até a gente pode debater numa aula futura. Mas Uhum. ele é um bom escritor. É, Eu apenas não gosto dele. É gosto é particular. tipo o Paulo Coelho aqui no Brasil, um monte de professor de literatura não gosta dele. Eu diria que Stephen King é mais escritor do que Paulo Coelho, mas isso é outra coisa para debate e não cabe aqui fazer julgamento de valor. Beleza. Eu comecei a ler o Heart of Darkness, do Joseph Conrad agora. Uhum. Li umas 15, 20 páginas, bem legal. Heart of Eu Darkness eu só espero... conheço o jogo também. Como que é? Só conheço o jogo de Heart of Darkness. Mas sim. Não, E você não sabia espera? que tinha jogo também. Mas, beleza. Eu conheci Hum. pelo Apocalipse Now, que eles fizeram baseado no Uhum. livro. Eu espero ver como é que é assim, né? E melhorar um pouco a escrita, treinar um pouco também, pra ter um pouco de motivação pra escrever também. Uhum. Tipo, ter o que escrever e tal.
Então você ocorre muito em você a questão de bloqueio criativo? Bastante. Uhum. Isso é algo que a gente pode trabalhar então. Sim, melhorar isso também. E ter, tipo. É que o que eu quis dizer, tipo, ter um objetivo pra escrever, não escrever qualquer coisa, assim, sabe? Uhum. Vocês, essas ideias, vocês podem me mandar aqui a mensagem privada, até falar sobre questão de bloqueio criativo, análise de obras de Stephen King. Vocês podem mandar para ser ideias para aulas futuras. Beleza. Pronto. É, E, eu só li o It dele. sim. Seremin, você Ele falou bloqueou. que ele ia voltar daqui a pouco já. Oh, não. Ele falou que ele falou que ele ia voltar. Incrível aula de uma pessoa só. Aula particular. É. Então, bom, já que Teremin aí está mutado, eu vou Você já então. escreveu alguma coisa? Eu tenho um livro publicado de poesia, eu tenho Massa. uma poesia, outra separada, publicada numa coleção. Fora isso, eu tenho alguns livros escritos, mas não publicados. Eu tenho Imagem e Espelho, Fio de Prata, Animalia, alguns livros de poesia. Eu tenho um livro de poesia infantil, Marcha das Flores. Eu tenho um livro Caminhando em Névoa, que é um livro de poesia experimental. Eu tenho algumas coisas. Também Nossa, no bastante âmbito coisa. fora de literatura, eu escrevo RPG, sou ativo nos grupos de RPG, eu tenho alguns trabalhos na área de OSR, Old School, nos sistemas de 3D e T da Emon e Old School, basicamente. Tenho uma produção do cenário do Brasil de Heróis, que deve vir a se tornar um quadrinho, que estamos publicando, tentar publicar agora em maio. É isso que você falou. Oi? É isso que eu estava falando antes da Do gravação. financiamento. Isso. E eu tenho um livro sobre filosofia abordando religião para crianças, chamado Nossa. Tainan, que é desenhado também, mas não é publicado. Eu tenho uma dúzia de trabalhos que não foi publicado. Fora isso, mestrado, eu estou traduzindo uma obra do Vaticano, do latim para o português, que deve talvez vir a ser publicado. Mas essas são as minhas questões. Posso também falar de mim daqui a pouco. Mas Teremin, fale então de o que você gosta de escrever, o que você gosta de ler e o que espera ver na oficina. Ok. Eu não tenho lido ou escrito muito recentemente. Eu tô aqui mais só acompanhando ele mesmo. E porque eu achei a ideia da oficina curiosa. Uhum. É uma ideia interessante, sim. Mas se Sim. você não escreve. Mas quando você escreve, o que você gosta de escrever? Fantasia mesmo. Não ouvi, falhou. Eu gosto de escrever prosa, não curto muito poesia e fantasia, principalmente. Sim, Falando mais de gênero, assim, né? sim. Prosa, fantasia. E o que costuma ler? A mesma coisa. Uhum. Muito bem, então agora eu vou me apresentar nesse sentido. Como eu já estava falando sobre mim, já que você não estava, já apresentei as obras que eu já escrevi. Deu pra ouvir um pouquinho. O que eu costumo escrever, eu sou um escritor muito versátil nesse sentido. Não é uma das coisas mais comuns. Eu escrevo praticamente qualquer coisa. Eu posso escrever obra infantil, a obra adulta. Eu escrevo também das mais diversas temáticas, de terror, horror, erotismo, fantasia, aventura. Basicamente escrevo sobre praticamente tudo. Animalia é um livro de teor erótico fantástico. Fio de Prata é um livro de fantasia urbana. Marcha das Flores é um livro infantil de poesia de cunho fantástico. Então eu basicamente escrevo qualquer coisa. Também tem um livro de contos chamado Relatos Sem Nome, que normalmente caminham desde o surrealismo, completamente metafórico e abstrativo, para também textos bem mais concretos e relatos quase que jornalísticos.
Então, no aspecto da escrita, é bem amplo, no meu quesito, pelo menos em relação a mim. Com relação à leitura, eu sou uma pessoa que gosta mais das coisas do popular. Em especial, eu gosto de mangá. Eu gosto. Atualmente tenho lido muito pouco, tenho visto mais anime de um aspecto mais analítico. E aí vem uma questão que a gente vai discutir aqui sobre que é uma das questões da oficina. E a gente vai abordar isso mais logo. Então tenho visto muito anime, tenho lido um dos autores que eu mais gosto de ler é Lovecraft. Eu tenho a obra completa dele e leio e releio constantemente Lovecraft. Eu gosto mais de livros de fantasia e, como eu falei, mais de coisas populares. Eu acho interessante clássicos, mas não são as coisas que eu gosto realmente de ler. Então, apesar de já ter lido Dom Casmurro, Primo Basílio, etc., não é o tipo de coisa que eu costumo ler, e também não acredito que você tem que ler essas coisas para escrever bem, ou se você não leu isso, você não é um bom leitor. E agora então vamos começar a falar um pouco sobre isso. Com a oficina, um dos pontos aqui centrais é nós vermos duas coisas principalmente. Uma é sobre leitura, uma leitura crítica, que é como nós lemos, como nós abordamos a leitura, e a segunda é como nós escrevemos, as estratégias de escrita. Porque a verdade é que é como aqui uma turma muito pequena e de um grupo muito específico, que é o grupo do Nia Fanfic, que aí já se pressupõe que as pessoas escrevam fanfics. Então já é um grupo direcionado para escrita, direcionado à leitura. Então é muito improvável pegar uma pessoa que fale que não escreve. Mas, por exemplo, há pessoas que falariam que não escreve, não costuma escrever, não lê, não costuma ler. Mas a grande questão é que eu posso mostrar que é muito claramente que nós lemos e escrevemos todo dia. Na verdade, nunca escreveu-se tanto, nem leu-se tanto quanto hoje em dia. Ou você vai me dizer que você não lê Twitter. Você não escreve Twitter, você não escreve no WhatsApp, você não escreve no Instagram, você não lê mensagem no Instagram. Nunca se leu tanto, nem se escreveu tanto quanto hoje em dia. Então, em meio a isso, o que nós vamos fazer aqui? O que é a oficina? Criação literária. Vamos criar literatura. O que basicamente se refere a isso? É impossível você escrever sem saber ler. As duas coisas estão interligadas, leitura e escrita. Em meio a isso, você tem... Nós lemos tanto, mas por que temos dificuldade, às vezes, de ler alguns textos? E, ao mesmo tempo, nós escrevemos tanto, por que temos dificuldade de escrever? Por que somos atingidos por bloqueios literários? Por que nós somos atingidos por brancos? Dá um branco assim na hora de falar, de escrever alguma coisa. Então, o que nós vamos ver aqui na oficina é ter uma visão crítica sobre esses dois aspectos. Porque você pode ser um leitor, você é uma figura assim possível de encontrar. Inclusive, vocês já devem conhecer pessoas assim. Pessoas que leem obras clássicas, que leem Machado de Assis, que leem Drummond, que leem Elsa de Queiroz, que leem esses escritores, só que ao mesmo tempo ela não tem profundidade na leitura. Ela lê, mas não consegue argumentar direito, não consegue escrever direito. O que acontece? Por que isso acontece? O que vocês acham que isso aconteça? Podem falar. Primeiro, vocês conhecem alguém assim? Podem falar. Eu não conheço muita gente que lê clássicos. Nem eu. Cada dia tá mais difícil encontrar. Não sei se é algo bom ou ruim, mas... Mas é fale. Que com filme, né? Que eu vejo bem mais filme do que ler livro. Tipo, Sim. Também... que a pessoa, tipo, ela vê bastante coisa, vê os clássicos, os filmes, mas não consegue, tipo, argumentar tanto em cima do que ela tá vendo. Sim. Nessa contemporaneidade, a gente pode conversar sobre isso. Que cada vez mais os clássicos literários estão ficando para trás. Mas essa é a grande questão. Por que você acha que mesmo essas pessoas, ou então pessoas que fazem faculdade, leem textos, leem coisa complexa, leem lá livros de filosofia, leem filme e não conseguem argumentar, não conseguem falar, discutir sobre?
Por quê? Porque acho que ela não tá absorvendo tudo que ela Hum. tá consumindo, né? Sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Tipo, ela vê tudo meio que superficialmente. Ver superficialmente. Essa é uma. Talvez Fala. por não ter tanto interesse naquilo que está lendo, não sei. Talvez lê mais por necessidade do que por interesse e prazer verdadeiro, não sei. Pode até ser, mas às vezes, como eu estava falando, pode ser até um filme. Pessoas que gostam de filmes clássicos ou filmes tradicionais Ah, e não sim, conseguem sim. aumentar. Qual é a grande questão? É, como o Silent falou, da questão de superficialidade, é que nós podemos ler qualquer coisa, mas está na maneira como nós lemos. E essa é uma das questões aqui que vamos abordar. A questão da leitura crítica. É como ler, não é só ler, mas como ler. É quando você lê, você se pensar sobre o que você está lendo, como você está lendo, estratégias de leitura, que imediatamente também desemboca em estratégias de escrita. Qual a diferença de você escrever, por exemplo, um tweet e você pensar mais sobre esse tweet e depois escrever seguindo parâmetros, pensar sobre o que você está fazendo? E este é um dos objetivos, pelo menos eu diria que é o maior objetivo com essa oficina. Nós vamos criar aqui, todo dia toda aula vamos criar novos textos, mas tudo isso com o intuito de nós pensarmos sobre como nós lemos e como nós escrevemos. Porque a partir do momento em que você pensa sobre isso, você reflete sobre as estratégias, sobre a forma como você aborda isso, você pode ler, por exemplo, você pode ver um mangá mais do senso comum, você pode ler, por exemplo, One Piece e tirar argumentações fantásticas em cima de One Piece. Você pode ver o filme dos Vingadores e fazer elaborações complexas e interessantes sobre isso, tanto no âmbito da escrita quanto no âmbito da própria leitura. Que o ato de ler é um ato de você analisar sobre a questão. E aí vocês veem que, até pra gente abordar um pouco sobre a questão da fanfic, que já que a aula está, pelo menos muitas das pessoas que estão na aula vieram da minha fanfic, eu sou uma das pessoas que defende as fanfics. Inclusive é algo que eu gostaria de levar para a faculdade, mas há uma resistência muito grande sobre isso. Então isso aí foi só essa primeira apresentação. Vamos agora continuar. E ainda sobre esse assunto, discutindo sobre fanfic, sobre uma coisa ou outra, eu vou falar aqui algumas obras para vocês. E nós vamos fazer aqui uma brincadeirinha, que é que nós estamos vendo aqui, que vamos falar sobre literatura. Vamos fazer aqui criação literária. O que vocês pensam quando eu falo em criação literária? Escrever ficção, principalmente. Tipo, tudo é literatura, né? Mas Tudo é é literatura? literatura técnica e tal. Você que é de letras? Não, faço engenharia. Ah, que tem um que era de letras, mas eu acho que ele não vai entrar hoje, mas tudo bem. Tudo é literatura, é uma coisa que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas então vamos fazer essa brincadeirinha aqui. Basicamente eu vou falar aqui algumas obras, algumas coisas, vocês vão conversar comigo se é literatura, não é ou não é literatura. Ok? Então vamos lá. Ok. Vamos começar com fácil. Os Lusíadas. Todo mundo conhece os Lusíadas? Sim. 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 Nunca li, mas já ouvi falar, pelo menos. Os Lusíadas, Sim, Camões. obra de quase que eu ia falar do Casmurro, de Luís de Camões, sobre os feitos portugueses na época das Sim, grandes sim, navegações. Então, Acho que todo mundo já deve poesia ter épica. aprendido na escola. Ele Acho que é todo mundo já literatura. deve ter ouvido falar na escola, pelo menos. Sim. Eu, inclusive, sei a primeira parte decorada dos Lusíadas, que é... Pô, só porque eu falei que eu sei a primeira parte, eu não lembro da primeira parte. Impressionante. Nunca li. Não, a primeira parte era... Eu.
As armas dos barões assinalados, que da ocidental, praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. A primeira a ser decorada. Isso é uma É coisa que eu literatura. não sinto falta de decorar poesia. É literatura, assim. É bonito, algumas poesias são interessantes pra se decorar. Ou algumas passagens. Mas enfim, os Lusíadas. Literatura? Não é literatura? Sim, sim. É literatura. Acho que é. Por quê? Sim. Porque é um livro. É um livro. É um livro, portanto, é literatura. Ok, vou escrever essa definição. Lusíadas é literatura porque é um livro. Pronto. Dicionário de literatura também, não sei. Então vamos continuar aqui Sim, com sim. Tratado Literatura sobre a Natureza tecnológica. Humana. Justo. Tratado sobre a Natureza Humana, um livro de Hume, onde ele discute sobre os processos de aquisição do conhecimento da humanidade a partir das relações sensíveis. Literatura. É literatura? Pra mim, sim. É que, tipo, eu conto Acho literatura que sim. técnica como literatura também. E você, Teremi, também considera que é literatura? Acho que sim, considerando essa Bom. definição dele. E se eu colocasse o quesito literatura, mais ou menos literatura e não literatura? Não literária. Daí eu diria que é mais ou menos literatura. Mais ou menos. Ok, então eu vou colocar no meio literatura Justo. Tratado sobre a Natureza Humana. Tratado sobre a Natureza Humana. Muito bem, Harry Potter. Literatura. Também literatura completa. Qual é o argumento? É um livro? Vamos usar outros argumentos, além de ser um livro. Vamos Ficção pensar. pra mim é literatura. Ficção é literatura. Toda Sim, ficção. todo livro de ficção pra mim é literatura. Revista Veja. Não literatura eu colocaria. Se for usar o mais ou menos, não literatura. Ele é mais ou menos ou não é literatura? Se for contar o não, se não for usar a definição técnica de literatura, tipo qualquer coisa, eu colocaria no não literatura, pra mim. Aí você está dizendo que qualquer coisa seria literatura por ser um livro ou por ser escrito? Sim, na definição técnica, né? Eu não sei. No momento, na verdade, eu posso até conversar, mas eu estou deixando aberto para vocês pensarem. Não, pra mim, eu só tô dividindo agora no momento que você dividiu em literatura, mais ou menos literatura e não literatura. Uhum. Que daí, no caso, pra mim, provavelmente tudo que você falar agora vai ser literatura pra mim. Aí no quesito dos três, eu diria que uma revista é não literatura. Ok, uma revista então não seria literatura. Pra mim não é literatura também. Um manual de construção de computador. De uma arquitetura de computador. De hardware. Mais ou menos literatura. Mais ou menos? Mas você não disse que literatura é ficção? Como que é? Você não havia dito que literatura é ficção? Então é Não, a eu mais disse ou que menos toda ficção. Não, eu disse que toda ficção é literatura. Toda ficção é literatura, mas nem toda literatura é Sim. ficção. Sim. Pronto. Acho que revista, principalmente por ser um periódico, né? Sei lá. Jornal eu não considero. Jornal não é literatura. Mas um No manual é quesito meio da literatura? Literatura, mais ou menos, não. Mas um manual é mais ou menos literatura? Pra mim, sim. Qual a diferença entre um jornal e um manual? Por que o manual Então, seria eu tava mais ou falando- menos literatura? Eu tava falando, tipo, principalmente da função dele. Tipo, um periódico e um panfleto, assim, no caso. Não é, tipo, um livro feito pra pessoa ler, assim. Vocês estão ficando confusos. Eu me confundi. Um quadrinho. Homem-Aranha. Primeira edição. Literatura? Literatura. Sim. Agora vamos para... Nós então temos um quadrinho. Vamos pegar aqueles quadrinhos do Sandman sem nenhum balão de fala. Só imagem. Mas tirou a Acho fala? que Tirei a fala. Só a história Não sei. acontece só na base de imagem.
Literatura. É eu acho. literatura? Sim. Mais ou menos literatura. Puxando mais pra mais do que pra menos. Isso é mais ou menos literatura. Então vamos Sim, para um mas passo mais pra mais adiante. do que pra menos. Vamos para um passo adiante. Então, desenho do Tom e Jerry. Não. Como não? Qual a diferença de acho que- uma sequência de imagens sem falas? Não é isso que é um filme? Sim, filme não é literatura. Pra mim. Mas qual a diferença então para esse quadrinho que não tinha falas para um filme que é literalmente um quadrinho só que com muitos quadros? A maneira com qual tu consome? Uma maneira com que é executado, eu acho. Que o cinema que é movimento. Também. Então, não ter movimento equivale à literatura? Tipo, Sim. você pega um flipbook e faz um Isso desenho não manual de equivale, canto. mas é um... Pra mim não é literatura. É animação. Há uma diferença entre animação e literatura, portanto. Sim, Sim. pra mim sim. Mas ao mesmo tempo você considera como meio literatura um manual de computador. Sim, por ser um livro. Então o grande fator é a questão de ser um livro. É o formato do livro. E se for um documento online? Documento do quê? Qualquer coisa. Do manual. Do manual. Uhum. Pra mim sim. Não é ou mais menos livro. literatura. Não é mais o formato de códice de livro. Se for um papiro. Não, mas aí é a mesma coisa tipo você pegar um livro e dar um livro inteiro e dar Ctrl C, Ctrl V. Pronto, só pra. Uma mensagem no Twitter. Não. Não é literatura, mas tem texto. E se eu contar literalmente Mensagem uma historinha no Pra Twitter? mim, comunicação não é literatura. Mas literatura não Comunicação comunica? direta. Se você contar uma história, tipo, se você contar uma história na mensagem, pra mim é. Eu acho que tweet for é, mas só- mensagem só se for tipo uma história mesmo. Bom, Sim. já demos aqui uma conversa. No final, vamos então tentar discutir um pouco sobre isso. O que vocês foram então para uma definição bastante específica sobre literatura. E com isso aqui que a gente está conversando, vai ser um exercício bem curto. Eu gostaria que, normalmente numa sala de aula, eu daria 5 minutos para vocês escreverem o que vocês acham que é literatura. Como na aula, que inclusive que a gente está gravando, vai ficar particularmente chato, vamos então deixar um debate aqui de 5 minutos. Com tudo isso que foi explorado e dito por vocês, vamos lá, Silent, fale aí. O que você então definiria literatura? Como? No contexto geral, eu acho que tudo realmente é literatura. Mas pra mim, no caso de você separar a própria literatura entre literatura no quesito da criação literária e não literatura. Literatura, literatura. Literatura, no caso, é uma coisa escrita. No geral, eu digo. Mas então por que o... Você disse que o quadrinho sem fala não é, né? Eu não disse nada, tá falando do Silent? Não, Silent, é. Não, eu disse que é literatura. Ah, mas você não disse agora há pouco que é só se tiver alguma coisa escrita? Não, eu disse que qualquer coisa escrita é literatura. Ah, tá, justo. Mas não necessariamente literatura se resume só a isso, beleza. Mas então que critério você usa pra determinar que o quadrinho sem nada escrito é literatura? Eu tava mais pela vibe que eu tava na hora com relação à coisa. Né? Eu também, eu concordo, mas eu não consigo justificar muito bem. Sim. E pra você, Theremin? O que é literatura? Eu acho que foi o que eu acabei de dizer, não tem uma definição muito clara. Mas o que você pensa? Vamos nos esforçar aqui. Eu acho que. Não acha nada. Não acho nada, sei lá. Acho que mais a ver pela maneira com qual se consome do que exatamente em ter um texto ou ser ficção e tal. Então, no seu caso, no que consome, você está dizendo que depende muito do ponto de vista societal, depende muito, ou é realmente materialismo dialético? É a produção da sociedade que cria.
É o quê? Ponto de vista mercadológico. Hum. Cachorros vão latir. Um segundo que eu vou segurar os cachorros. É literatura muito boa. Oi? Ah, o cachorro. É a mesma coisa de cinema, né? Tipo, uma mensagem, uma conversa pro webcam gravada é cinema, mas não é cinema. Eu acho que depende dela ser exibida, não? Sei lá. Se tem público, pra mim é cinema. Senão, não. Se você postar um vídeo de um cachorro em 3D triste, é cinema. Acho que sim. Será que tá gravando ainda? Sim, está gravando. Deve tá. Acho Não que parou de Muito gravar. bom. Lembrando que isso aí vai ser visto pelos outros, então não falem coisas comprometedoras nem atrapalhem a aula nesse aspecto. Mas então, o que vocês falaram aí? Vocês podem. É melhor vocês só falarem porque eu vou ouvir a gravação, então. Não era nada. Eu falei que, tipo, é igual ao cinema, no caso. Tipo, você Uhum. pegar um vídeo qualquer, tipo um vídeo de animação e postar no Facebook. Não, fui bem específico. Eu falei, tipo, uma conversa em webcam gravada e você posta a conversa no Facebook. É cinema, mas não é cinema. Uhum. Então. Pra mim é. Então, Enquanto tiver publicado ali, é. o que aconteceu é que estamos bastante confusos. Vamos tentar, então, chegar a uma definição. Pelo menos algum nível de definição. Afinal, nós estamos fazendo uma oficina de criação É literária. importante. Como é que nós vamos falar aqui sobre criação literária sem ter pelo menos uma concórdia entre o que seria literatura? Não é mesmo? Senão o que a gente vai criar? Se tudo é literatura, então nada é literatura. Se tudo é uma coisa, então nada também é essa coisa. Se tudo é nada é isso, logo não existe isso. E isso não pode ser criado. Então temos que chegar aqui a alguma conclusão. Pelo menos para alguma definição possível. E aí, isso que foi levantado é até interessante. Que o Silent chegou começando falando sobre uma definição técnica de o que é literatura. Sobre tudo é literatura, porque tudo é texto. Tudo que é texto, portanto, é literatura. Eu forcei um pouco a barra com os limites, assim, da possibilidade literária, que é a questão de literalmente tirar as falas. Literalmente tirar as falas é engraçado quando a gente está falando de literatura. Para especificamente retirar as falas. E aí nós vamos, então, podemos retornar aqui para apenas uma questão expositiva, para nós conversarmos sobre um breve histórico, sobre como começaram os estudos literários. E é muito interessante observar que, nem começo, a questão da literatura ela estava muito relacionada à gramática. O estudo propriamente da literatura estava intimamente ligado com a gramática. Isso foi na época dos alexandrinos, lá para próximo de 300, 400 a.C., quando o grego antigo ele já estava sendo perdido. Os gregos esqueceram como é que falava grego antigo. Então, pronto. Isso aqui a gente aqui já está encaminhado na aula, só para falar brevemente. Vou deixar até que você vai poder falar ou vai querer só ouvir. Você escolhe. Se você preferir, aí você escreve ou fala. Se você preferir só ouvir, aí não tem problema também. Fala. Não estamos conseguindo te ouvir. Então, por enquanto, como... Alô? Agora conseguiu. Agora deu. Oi. Alô? Eu acho que eu não vou poder falar não, porque daqui a pouco meu filho vai começar a gritar aqui. Sem problema. Ele gosta, ele pode ver um áudio que ele vai querer ficar gritando. Mas a gente tá gravando aqui, e vai ficar gravado, você pode também assistir depois. Vou botar no Uniar. Beleza. Pronto, aí você Beleza. então só ouve e pode participar por texto, se você quiser. Falou. Pronto, Se eu desligar, senão ele vai querer Respeita ficar aí. falando. sem problema. Até colocar silenciado, até pra não fazer barulho. Mas então, até me perdi. Tava falando sobre a questão. No começo, os estudos da literatura estavam muito associados ao estudo gramatical. E isso vem da época dos gregos, em especial. Pelo menos estamos falando aqui do estudo literário do Ocidente.
eu não tenho gabarito para falar do Oriente e dos outros grupos, porque apesar de nós valorizarmos muito, e valorizamos porque a base do nosso conhecimento é nos gregos, o conhecimento ocidental, mas no resto do mundo o estudo já é muito mais antigo. Eu posso dizer que o estudo dos Vedas, eles começaram mais ou menos em 2000 a.C. e era um estudo literário muito mais antigo do que os gregos. Os egípcios tinham estudos relacionados já da época do Livro dos Mortos em 3000 a.C. e se não me engano, em Timbuktu e nas regiões africanas tinham estudos que vinham também desde a época de 3000, 4000 a.C. Então, são coisas muito, muito mais antigas. Eu falo dos gregos porque é a nossa base, e pelo menos na nossa cultura ocidental. E é o que eu tenho mais contato. Então é para aí que eu posso falar. Então, quando eu falo da origem, eu estou falando dessa origem nossa. E desta época, era basicamente um estudo. A gramática era a ideia da arte de bem escrever. Essa era a ideia da gramática. Era que o estudo das formas de se escrever e do conhecimento das estruturas da língua permitiriam que você bem escrevesse. Então, essa análise, a relação da escrita, a relação do que era a literatura, o que era esse pensamento, estava muito intrinsecamente ligada à arte de falar e à arte de escrever, seguindo as estruturas linguísticas. A literatura nessa época não era necessariamente, não era vista como algo separado. Estava muito atrelado à arte de falar, da oratória, estava também muito atrelado a coisas muito específicas, como a questão da poesia. Tanto que você vê nos primeiros trabalhos sobre literatura é a Poética de Aristóteles, em que ele analisa as formas do drama, que eu acho que era basicamente as formas da tragédia grega, e as formas da poesia grega, que também se resumia principalmente à questão da tragédia. Então, essa noção de literatura, o que é literatura, estava muito... não era uma área necessariamente estudada. As pessoas não chegavam e falavam, vou estudar literatura. Era esse meio, esse grupo cinzento, essa área enorme de oratória, fala, gramática, era tudo mais ou menos essa mesma coisa. O estudo da literatura propriamente, como uma arte em separado, veio mais depois, e em função especificamente quando se começou a discutir sobre gêneros diferenciados, a partir das novelas de cavalaria, mais ou menos a partir do período medieval, em razão dos estudos cristãos, basicamente. Que houve uma separação, começou a se separar mais fortemente a questão até das 7 artes. Na verdade, a 7ª arte, sendo o cinema, é bem mais contemporânea. Então, a questão da literatura como algo separado veio a ocorrer mais depois. E é mais ou menos... Eita, tremi, que barulho. Mas então, fica muito próximo a definição de como vocês colocaram. Da questão de texto, portanto, literatura. Mais do que isso, isso é importante lembrar que essa definição, ela parte de uma época em que texto, escrever, era muito difícil. Para nós, hoje em dia, escrever é muito fácil. Como eu falei, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o WhatsApp, etc. Tem tudo isso. Então, é muito mais prático, muito mais fácil. Naquela época é importante percebermos que papel era muito caro. Na verdade, papel foi uma revolução. Antes escreviam-se a partir de códices cujas folhas eram feitas de couro. Então as coisas eram muito mais caras. Escrever, apenas uma parcela insignificante, bem pequena da população podia escrever. Então, quando nós falamos de literatura, todos os textos que eram escritos eram textos assim bastante complexos, somente pessoas podemos dizer assim, altamente qualificadas escreviam. Então escrever acabava se resumindo, quando se falava em literatura, era realmente tudo que era escrito, mas o que era escrito eram textos sagrados bíblicos, textos de poesia, textos bem específicos. E eventualmente acabou-se então separando isso. E aí nós vemos a questão. Quando nós falamos aqui, pelo menos, existe o termo lato e o termo estricto. O termo lato, o termo abrangente, literatura pode sim ser considerada como tudo que é escrito. Todo texto. Portanto, todo texto escrito, porque texto também é uma definição que pode abordar como texto imagético, texto escrito e texto não escrito.
Então estamos aqui falando especificamente sobre essa literatura como sendo todos os textos escritos, que usam o que? Linguagem. Então, quando eu coloquei lá um quadrinho, por exemplo, sobre essa definição, a partir dessa definição, um quadrinho que não tenha fala e seja só imagens, não seria literatura. Por que eu estou colocando essa restrição? Não estou dizendo aqui que esta é a definição correta, não existe isso. Existem várias definições a partir de vários vieses teóricos. O que estou falando aqui é, para a questão da nossa oficina aqui, estamos pegando, portanto, literatura, que é uma definição até mais aceita. A literatura enquanto os textos, o que é escrito. Só que aí ainda vem mais uma questão. Literatura, ainda mesmo já cada vez fechando mais nesse grupo. Nós temos essa literatura, que é o texto escrito, ok, mas aí nós chegamos à questão. Manual de construir um computador. Um manual de um videocassete, nem mais existe videocassete. Um manual de montagem de um Lego. Você vai lá montar um negocinho no Lego. Uma pergunta no Twitter. Ou uma mensagem que você manda para sua mãe no WhatsApp. A partir dessa definição, também seria literatura. E o que acontece? Ainda não é a definição que nós vamos utilizar. Nós não vamos fazer isso aqui na oficina literária. E aí nós entramos na definição de literatura enquanto arte. E aí nós entraríamos numa coisa muito complexa que não vai ser o escopo aqui, que é discutir o que é arte, senão a gente vai ficar aqui falando muito e vai ser uma definição muito mais complexa e tal. Para o escopo, então, para o escopo da oficina, basta que nós discutamos, portanto, que nós estamos trabalhando com essa literatura que é a mais atrelada à arte. E seria, então, para uma definição assim bastante rápida e simples, da arte como sendo aquilo que é feito para tentar comover as pessoas, tentar mover as pessoas no âmbito emocional, fazer com que elas repensem as questões da vida, da sociedade. Vamos chamar isso então de arte. Esse processo, essa criação que tem como objetivo mover os conteúdos emocionais das pessoas. Não tem um objetivo de imediatamente informar uma mensagem, nem de explicar como montar, não tem um conteúdo assim muito técnico. O objetivo é mais no conteúdo emocional. Aí chegamos então a estas definições. Então vamos agora voltar para mais uma brincadeira. Já fizemos a primeira que levou essa discussão de quase 1 hora. Vamos para mais uma segunda brincadeira. Vamos ver aqui uma coisa bem legal. Fale aí, Silent, fale aí uma frase. Escreva aí no chat uma frase. Pode escrever. Deixa eu ver. Escreveu? Peraí, qual chat? Pode ser no geral. Criação literária. Não, isso, geral? Criação literária. Teremin também. Escreve uma frase. Eu vou escrever uma frase também. Aviões voam no céu. Sabor sem intervalos. Então as frases escritas foram: aviões voam no céu, como é bom comer maçã, sabor sem intervalos, e Tsuki pode também escrever se quiser. Pronto. Vai. Enquanto a Tsuki escreve, se eu perguntasse pra vocês, o que vocês acham dessas frases? Como que é? O que vocês acham dessas frases? Eu vou pegar também essa frase, viu, Tsuki? Só pra você não se incomode. A criança não para de gritar. Pronto. Essa é a minha realidade ou a criança não para de gritar? A criança não para de gritar, foi a primeira. Beleza. Então. Essa foi a mais complexa. Pronto, você falou de complexidade. Por que você achou que é mais complexo? Porque é a que tem um contexto maior, assim, tem toda a historinha por trás. Você acha que tem uma historinha por trás? Não. Mas a historinha por trás, de onde você tá tirando essa historinha? Não, é que tem todo o contexto do filho dela, né, assim, então... Pronto, mas você só sabe disso em função de parâmetros fora do texto, paratextuais.
Sim, mas tipo. Mas tá. De você lendo a frase, você consegue entender. Tipo, que é uma criança. Minha realidade é que a pessoa tá sempre com a criança e tal. Mas você também não compreende a realidade de como é bom comer maçã? Sim. Mas é Então, uma por coisa quê? mais geral, né? Hum. Então você acha que por Acho ser que. específico é melhor? Acho. Não, é que, tipo, Hum. como é bom maçã é mais. Acho que é mais uma informação. Tipo, a Hum. criança não para de gritar, minha realidade, você cria todo o background por trás, assim. Não, minha realidade só conta a primeira frase. Mas então, e você, A Teremin? O que, criança que você não para acha? de O que, gritar. que você comenta sobre essas frases? Não, se for só a criança não para de gritar, então acho que são todos iguais. Será? Daria uma boa música. Daria uma boa música? O que? As 4 frases juntas? Sim. Sim. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Eu só as frases vazias, mas vamos chegar aqui e temos aqui a frase como é bom comer maçã. E se eu fizesse assim? Tá aqui. Hum. é, eu escrevi aqui português para estrangeiros. Como é bom comer maçã. O que vocês analisam agora disso? Que é uma frase usada de exemplo para uma aula de português para estrangeiros. Você também vê isso, Teremin? Não sei. Então. Não precisa ter medo não. Não tem resposta certa nem resposta errada. Pode falar aí. Aqui, lembre-se, o objetivo é a gente pensar. Parece título de livro, sei lá. Sim. O que aconteceu? Por que vocês... O que vocês veem nessa frase? Vocês estavam vendo ela de um jeito e agora esse jeito mudou? Sim. Por quê? Adicionou uma nova informação. Criou um novo Um contexto. contexto maior. Um novo exato. contexto, um Isso. contexto diferenciado. Esse contexto, Isso. o que esse contexto faz? Eu adicionei esse contexto, o que vocês estão articulando para chegar a essa conclusão diferenciada? O contexto deu uma. Como é que fala? Deu um propósito para a frase, né? Tipo, ela não é mais uma frase solta, agora ela é uma frase de exemplo numa aula. Uhum. Então, agora vocês já estão elencando fatores sociais, vocês estão pensando agora, porque simplesmente jogar aqui português para estrangeiros, o que vocês estão pensando aí? Porque vocês têm que conceber, entender a ideia de português, porque eu estou falando português o cara que está em Portugal, ou é a língua? É a língua português. A língua, sim. Sim, sim. Não é um português que é para estrangeiros. Tem lá um português da padaria, ele chega lá e fala com estrangeiros. Não é isso. Nem é português para estrangeiros. Ele tá parando os estrangeiros na rua. Vocês estão... Se mudasse um pouco a pontuação, podia virar uma frase. Na verdade, ela tá ambígua. Pode ser Uma literalmente frase um não, português uma que fala. para estrangeiros. É um cara que tá parando estrangeiros em Portugal. Sim. Então, E você falando isso pra eles, muito É. bom. então, tá entendendo? Ele tá Sim. literalmente parando as pessoas na rua e dizendo como é bom comer maçã. Vocês estão compreendendo? A gente provavelmente só não pensou nisso por causa do contexto de uma aula de criação Viu? literária. Aham. Então, tudo isso está mudando completamente. Eu acabei de jogar uma outra informação que muda totalmente a maneira como você está vendo a mesma frase. E mudou completamente. O que é algo assim, muito curioso. Tudo que eu fiz foi. Você dobrou o tamanho da frase, né? É a mesma coisa que eu literalmente só joguei de um outro modo e vocês estão vendo agora de um modo completamente diferente. Novamente, vamos continuar a brincadeira. Aviões vão no céu. Se eu puser aqui assim. Vamos botar aqui. Droga, eu tô errando aqui. Pronto. Se eu fizesse assim. Para crianças até 3 anos, aviões voam no céu. O que vocês interpretam daí? De novo, acho que alguma coisa de uma aula pra
Onde vocês veriam, mais ou menos Jardim, isso? assim, sei lá. Uma aula. Tereminha, o que você vê? De novo, eu acho que parece título de livro. Título de livro. Pode ser um título de um Dessa livro. vez ainda mais, na verdade. Pode ser uma aula, uma professora, um professor lendo para crianças. Pode ser um livro numa biblioteca ou numa livraria. Sim. Focado para crianças, direcionado para crianças. Pode ser um brinquedo. Pode ser um várias brinquedo. Então, já estamos mudando. Estamos mudando bastante a questão. Se eu puser aqui, agora, no sabor sem intervalos. Se eu puser aqui. Na revista Veja, sabor sem intervalos. O que vocês imaginam agora sobre isso? Um artigo sobre culinária, né? Um artigo Na sobre seção culinária. da revista. Sim. isso eu concordo. Que eu vou dizer assim, na revista Veja, sabor sem intervalos. Poderia também ser uma propaganda. Sim, Você vê isso pode não assim. ser, pode ser uma outra revista também. Pode ser, por Foi exemplo, feito até minúsculo, na verdade. típico propaganda de biscoito, aqueles biscoitos para recreio, sabor sem intervalos. E só para terminar com a última frase, se eu puser algo assim como conselho, a criança não para de gritar. O que vocês pensam sobre isso? A pessoa tá pesquisando no Google um Sim. conselho porque a criança dela não para de gritar. Sim. Conselho tutelar com S? Pode ser um conselho tutelar, pode ser uma pessoa procurando uma literatura de com de S. crianças, para tratar de crianças. Vocês começam a ver. O que está acontecendo? É a mesma frase, são as mesmas frases. E agora eu vou fazer só mais uma coisa. E aí vocês vão me dizer o que está acontecendo. O que vocês pensam então sobre isso? Se eu fizer assim. Não, isso aqui não dá, mas por exemplo. Aqui. Carlos Drummond de Andrade, aviões voam no céu. O livro dele. É um Parece livro, pra mim, pelo menos. Sim. é uma frase, é uma colocação. Mudou a frase Não, porque. pra mim parece. Fala. Não, pra mim ficou tipo bem claro que parece que é um título de um livro dele. Uhum. Mas muda a sua. Como você se sente com relação a essa frase? Ou se eu pusesse assim, Carlos Drummond de Andrade, como é bom comer maçã. Muda não necessariamente a frase, mas como você. Mas muda. Você. Antes a gente você. estava vendo até como se fosse algo cômico, engraçado. Agora vocês veriam essa frase como? Você coloca o nome de um autor celebrado antes e você dá na frase. E aí você começa a pensar, pera, essa frase, ela não é só isso, ela tem que ser alguma outra coisa. Sim. Drummond falou isso. Uhum. Você começa a querer ver o quê? O que você vai buscar agora nessa frase? Os aviões voam no céu porque é o lugar deles. Você já está começando Eles não a seguem tentar voando em filosofar lugar. sobre a frase, procurar informações secretas sobre a frase. Porque se é um autor famoso que escreveu, deve ter coisas ocultas, deve ter... É literatura, então você tem que ver o que esse cara estava querendo dizer e não sei o que. Não é mais ou menos isso? Uhum. E eu mudei a frase? Eu não mudei a frase. Não. O que eu fiz com a frase? Colocou ela num contexto diferente só. Nesse caso, o contexto de um autor renomado, De um famoso. autor, sim. Uhum. Ela ficou mais literária por causa disso? Lembrando a definição que estamos agora abordando a literatura enquanto arte. Eu diria que sim. Ela ficou mais literária. Acho que só você saber que é tipo o título de um livro, Uhum. eu já consideraria que ela fica um pouco mais literária.
não necessariamente de um autor celebrado. Exatamente. Já volto. Então o que nós estamos vendo? Literalmente, é muito complicado falar literalmente numa aula de literatura, mas objetivamente, a frase, que era uma frase insossa, como é bom maçã, se tornou muito mais literária, simplesmente porque eu disse que Carlos Drummond de Andrade falou ela. Sim. Então o que nós estamos vendo? Literatura, o que seria então a nossa definição agora de literatura, já no âmbito daquilo que é escrito com objetivo artístico? Já que nós chegamos que literatura é tudo que é escrito, e nesse caso estamos falando da literatura enquanto arte, então literatura, essa literatura que nós estamos trabalhando é a literatura que é tudo que é escrito enquanto arte, com cunho artístico, com objetivo artístico. Uhum. Então, se literalmente, se objetivamente, algo que não era literatura se tornou literatura simplesmente porque adicionamos o nome de um autor, o que nós podemos então falar sobre isso? O que você acha, já que você é o único por enquanto que tá on? Não, eu não diria que, tipo, não é nem porque você colocou o nome de um autor antes que vira literatura arte. Tipo, foi mais pelo contexto de ser o título de um livro. Aí, Uhum. por ser um título de um livro, você percebe que o autor quer passar alguma mensagem com uma frase, não é só uma frase solta. Uhum. Vamos fazer agora mais um experimento aqui. Nós temos isso. Pera. Temos aqui as 4. Aviões voam no céu, como é bom comer maçã. Sabor sem intervalos, a criança não para de gritar. O que Fica seria parecendo isso? um poema. Tá parecendo um poema. Poema, uma música, ou uma música. Poema, uma música. Uhum. Por quê? Porque você juntar as frases, você evidenciando que é uma coisa só, você já dá um contexto novo pra elas, né? Uhum. Tá Aí parecendo um poema. Você já procura ligação entre as frases, o que elas significam junto. Tá buscando um significado. Mas, por exemplo, se eu tivesse feito assim. Voltei. Se eu tivesse feito assim. O que você diria que é? Aviões voam no céu, como é bom comer maçã, sabor sem intervalos, a criança não para de gritar, tudo na mesma linha. Pra mim, agora, como não tá no formato de um poema ou de uma música, parece algo bem aleatório. Bem aleatório. Sim. E se eu pegasse essa mesma frase e colocasse aqui? É porque quando você escreve em prosa, você já procura uma harmonia maior entre as frases, né? Uhum. Se eu falasse que é do livro Relutância de Carlos Drummond, a mesma frase. Eu acharia que eu entendi alguma coisa errada. Não sei também. Então, o que nós estamos vendo aqui? Estamos concluindo. Quando eu juntei as 4 frases em linhas diferentes, formando versos, Sim. você entendeu Isso. como uma poesia. Quando eu peguei Sim. todas as frases e coloquei numa linha só, você achou que era só frases sem sentido, aleatórias. E aí quando eu coloquei de um livro fictício de Carlos Drummond, aí já voltou a ser uma poesia, mas uma poesia estranha, que só é poesia em razão de ter vindo de um livro de Carlos Drummond. O que nós estamos vendo aqui? Que literalmente estamos pegando frases que não são literárias, tornando-as literárias simplesmente por associações, por mudança, assim. O que está mudando? O contexto e a forma como as frases são apresentadas, né? Exatamente. Precisamente. De maneira bastante concisa e direta você falou. A forma como as coisas se estabelecem, nós já podemos ver então que determina como nós estamos lendo. A mera mudança do posicionamento das frases já fez com que nós olhássemos um texto de forma diferenciada. Sim. A ponto de inclusive dar literariedade para ele, chamá-lo de poesia. Da mesma forma, você alterando esse formato, essa formulação, tirou esse caráter literário dele.
Estamos vendo, portanto, fatores que mensuram, que apropriam, que estabelecem essa literariedade. Ao mesmo tempo, a pessoa, você simplesmente ter associado o nome de um autor, alterou essa questão. Que é o caso aí do Carlos Drummond de Andrade. Espero que ele não esteja irritado no pós-vida por eu estar chamando ele sem razão. Aqui. Mas aí então, estamos vendo aqui. O que determina a literatura, portanto? Já vimos a questão da arte, já definimos aqui de maneira bastante rápida a questão da arte como isso que move as emoções. Pronto, só pra gente não se perder, porque a literatura tem que ter a questão da arte. Pode ser uma definição fraca, pode ser uma definição rápida, mas vamos trabalhar com ela, porque o objetivo realmente não é nós discutirmos o que é arte. Tomando arte aqui como uma definição de que aquilo que é trabalhado, feito, criado para afetar o caráter emocional das pessoas. Pronto. Então, o que determina a literatura? Já vimos aqui a forma, mas o que mais além disso? Eu acho que principalmente aquilo que você falou aquela hora, né? A construção do texto com o principal objetivo de passar uma mensagem para quem tá lendo, né? Tocar, emoção e tal. Pronto, aí já falamos a questão da... Pra ser literatura tem que ter o caráter artístico. Ok, mas... Isso, pra ser literatura enquanto arte, né? Nós vimos ali, aquelas frases ali tinham caráter artístico? Tinham o objetivo de tocar as pessoas? Separadas, acho que não. Aí você juntou e ainda assim, quando você juntou numa linha só, vocês falaram que estava aleatório, não tinha nada ali. O que fez mudar? É porque quando você lê prosa, quando você lê prosa e quando você lê versos, estrofes, você já tem uma visão diferente do que você tá lendo, né? Sim, mas aí já falamos da forma. Estamos agora falando mesmo na questão de... quando estava só numa linha. Em linha, a frase. O que mudou? Foi só porque eu adicionei o nome de Carlos Drummond de Andrade. Sim. É porque você que tá num livro, né? Que provavelmente ele quis passar alguma coisa com isso. Pronto. Então nós vemos aqui, vocês concordariam que também há fatores externos ao texto que determinam se algo é literatura ou não? Sim. Sim. Como por Minha exemplo... definição lá no começo envolvia isso. Sim. O que nós podemos ver é que se o Carlos Drummond ele não existisse, se Carlos Drummond ele fosse um economista, ele não fosse um escritor renomado, vocês não estariam vendo literatura quando adicionasse o nome dele. Se ao invés de falar Carlos Drummond eu falasse, sei lá, Adam Smith, um dos pais da economia liberal, vocês... Não, eu acho que sim, porque você escreveu do livro, sei lá o que, de Adam Lembrando, Smith, a gente não está pegando aqui literatura no termo amplo de literatura científica. Estamos pegando literatura do ponto de vista artístico. Lembrando. Então, ele não seria. Eu não tenho definição de arte, não. Pronto, então você não veria literatura nisso. Não veria. É porque a palavra literatura ela se aplica a pelo menos 4 coisas diferentes. Você tem a literatura científica, você tem a literatura como texto escrito, como todo texto escrito, e você tem a literatura como arte. Então, é uma palavra que vale pelo menos para 3 grandes definições bem diferentes. Estamos aqui trabalhando a literatura como arte. Então, estamos vendo essa questão. Há fatores, para além da questão do próprio texto, existem os fatores exógenos ao texto, externos, que determinam o que é literatura ou não. E de forma geral, quem são então quem diz, chega até nós e diz, isto é literatura? Vocês conseguem pensar assim em grupos, pessoas, situações? Não, acho que se você tomar como literatura só a literatura artística, é no bom senso, né? Você diferenciar ficção de jornalismo ou algo assim, ou livro informacional.
Que é Você bom então, senso. por exemplo, quando você vê num jornal uma pessoa falando sobre um livro dizendo que ele é bom, você acha que isso pesa? Não, mas não. No sentido do livro ser bom ou ruim, ele ainda é literatura, mas no sentido de estar num livro que tenta ser arte, no caso. Não Vamos voltar necessariamente então ser para a bom ou ruim. discussão de Paulo Coelho. Ele é muito discutido ao ponto de muitos não considerarem ele como literatura. Não sei porque eu nunca li. Harry Potter foi discutido como, pelo menos no início, quando ele surgiu, como não literatura, não era literatura. Quais eram Sim, os mas aí. argumentos? Oi? Quais eram os argumentos? O argumento é que há uma discussão muito forte entre a literatura de massa, o texto comercial e a alta literatura, ou a literatura entre aspas de verdade. Fanfic não é estudada nem considerada como literatura. Até hoje não há estudos concretos na academia sobre literatura de fanfic. Quadrinhos, demorou muito para quadrinho entrar como estudo literário. O que então? Porque a nossa definição abarca isso. Mas vemos então que existem instituições que pesam para determinar como algo sendo literatura ou não. A literatura marginal brasileira, que é a literatura, por exemplo, do Diário de um Detento e outros, o hip hop, etc., ainda hoje há uma disputa sobre ser ou não ser. Vemos então, portanto, que existem instituições que pesam sobre isso. Principalmente, atualmente, ao mercado, a academia e os críticos. A crítica de revista, a crítica de jornal, Sim. a academia, a ciência, a questão da ciência, do estudo literário, e o mercado. Nós vemos então que é como vocês falaram. Há determinantes, há forças que podem colocar o selo de ser ou não literatura. E às vezes, grande parte da disputa é você ser considerado ou não literatura. Ser digno ou não de ser estudado. E é isso que nós podemos ver com esta pequena brincadeira das palavras. Um nome, Carlos Drummond de Andrade, já muda completamente nossa visão acerca disso, simplesmente por estar associado a uma frase. Pode ser uma frase qualquer. Isso é muito mais forte, às vezes, em outras artes, como especialmente fotografia e pintura, que às vezes é impossível se discernir o que é um quadro do Pollock, aquele cara que só faz respingo, ele respingava o pincel na tela, as telas parecem vários borrões de tinta, de alguém que literalmente nunca pintou na vida. Às vezes não é possível diferenciar. Na literatura, isso aí mostra que o que às vezes determina os museus, os críticos, o mercado. Há forças que têm interesse em determinar algo como arte ou não. E podemos em outras aulas discutir por quê. Mas, por agora, vamos então fazer mais uma coisinha, que é cada aula nós temos pelo menos uma construção literária para nós nos divertirmos um pouco. Como eu falei, essa aula daqui é uma aula um pouco abrangente, mas o objetivo é realmente porque para a gente ter uma oficina de criação literária, nós temos que discutir sobre isso. Para a gente ter um plano comum, um pano de fundo sobre o qual construir. O que nós estamos fazendo aqui? Para a gente não chegar aqui e achar que vai escrever, por exemplo, um manual de videocassete. Não é isso que a gente vai trabalhar, porque é literatura, não é? Temos que definir exatamente o que é literatura, pelo menos a literatura que nós vamos trabalhar, e já começar a questão principal, uma das questões principais, que é a leitura crítica. Pensarmos sobre as coisas. Então, agora, só pra gente, então, pensarmos um pouco, para nós pensarmos, eu vou dar, então, uma imagem para vocês, vou procurar uma imagem, que vocês vão ter que descrever. Novamente, para não ficar uma coisa muito só baseada em texto, porque aqui vai ser complicado, eu vou deixar mais que fique como um dever de casa para vocês.
entre um dever de cada mesmo, porque como a gente está gravando e tal, para não ficar uma cenas em Tudo silêncio. bem. Então eu vou dar aqui uma imagem para vocês. A gente vai fazer só um exercício então de descrição. Pode ser por fala mesmo. E aí a parte escrita fica como dever de casa. Eu vou postar a imagem em criação literária. Então, vamos começar. Silent, descreva para mim essa imagem. Parece uma caverna com estalagmite, estalactite Caverna. e alguém com uma lanterna iluminando a caverna, parece. Ou Vamos o agora sol, revezar. um Você céu já bem escreveu. contrastado, né? Vai ser em mim. Descreve essa imagem pra mim. Parece ser um céu de noite com nuvens e a lua. Pronto. Silent, me descreva as sensações que você... O que você sente vendo essa imagem? Aprisionamento. Aprisionamento. Acho que pelo contraste das sombras no canto, assim, e eu, claro, só no centro. Seremin, o que você sente vendo essa imagem? Passa uma sensação de desconhecido, sei lá, medo, talvez. Mas não é exatamente medo, é curiosidade, deslumbramento um pouco. Voltando. Silent. Quem te aprisionou está te olhando a partir da ponta dessa lanterna. Descreva melhor a cena. Como que é? Quem te aprisionou está te olhando da ponta dessa lanterna. Uma lanterna jogada sobre a sua cabeça. Ou a cabeça de um personagem. Por que foi aprisionado? Foi aprisionado. Ele caiu na caverna Uhum. e ele tá vendo que ele não tem saída. Ele procura qualquer lugar, não tá tudo escuro. E ele encontra a lanterna que alguém aponta na direção dele. A primeira reação dele, ele acha que ele tá salvo, que é alguém. Só que a pessoa começa a falar algumas coisas pra ele e ele percebe que ele caiu numa armadilha. Teremin. Qual foi a emoção que você tinha levantado? Eu levantei vários, na verdade. Medo. Medo, curiosidade e deslumbramento. Sim. Emoções, sentimentos, se sente ao confrontar o desconhecido. Sim. A lua ela está menor a cada dia. E você está vendo ela quase desaparecendo, portanto, no céu. Por quê? Ela está desaparecendo. Porque as pessoas pararam de acreditar nela. Sei lá. As pessoas começaram a parar de acreditar na lua. Sim. Muito bem. Este é um exercício bem simples mesmo, de criação, que é uma coisa que vocês podem estar sempre fazendo. É até uma das questões que foi levantado logo no começo da aula com relação ao bloqueio literário. Mude a perspectiva, ou elabore a partir de um ponto diferente. Essa é uma imagem da lua no céu, mas que foi vista como a questão da caverna, é uma possibilidade. Force a visão, porque na construção artística você pode quebrar e ir para o não óbvio, ou tornar o óbvio e o comum e o mais aparente vá para o extremo oposto. Você pode mudar completamente. Então, como exercício para vocês, que vocês vão entregar então na próxima aula, quando a gente der continuidade, é escrever, basicamente isso, descrever esta imagem a partir das sensações que ela causa em você. E é uma coisa pequena, vocês podem escrever no máximo 5 linhas, um parágrafo curto, não precisa ser muita coisa. Vamos botar como limite até mesmo o número de caracteres aqui do Discord, que é 2.000 caracteres, que dá 3 parágrafos. É o máximo do máximo, mas o ideal é que fique curto. A ideia é que ao final da oficina a gente tenha um portfólio
de vocês, que vocês tenham de todos os dias, marquem o dia que vocês escreveram a aula, que é essa primeira aula, e aí a gente vai começar a trabalhar. E a ideia é que eventualmente a gente retorne aos textos. Então, esse texto vocês começarem, a gente vai depois retornar a ele, e com novas abordagens, ver estratégias, ver novas formas de escrita. E eventualmente vocês podem ver o trabalho como é que foi no começo e ao longo da oficina. Então, vamos por aqui terminando. Vocês querem fazer algum comentário, alguma colocação? Não, achei legal a aula, a oficina, interessante. Sim. Essa primeira aula é mesmo para a gente ter uma discussão, porque nós temos que definir o que é isso que nós estamos chamando de literatura. Senão não tem como ter uma... Podia ser uma discussão mais rápida, mas eu faço essa aula exatamente porque vocês foram até bem rápidos assim. E eu imagino que todo mundo do Nia Fanfic, até por escrever e ter mais contato com literatura, vai estar mais próximo dessas ideias. Mas tem gente que tem noção que literatura é só o texto clássico, que Harry Potter não é literatura, então é preciso trabalhar. Então eu faço a aula para ser mais abrangente. Com vocês deu até para ter umas discussões um pouco mais complexas, tem gente que não daria para conversar assim. Então, é isso. E a próxima aula nós vamos discutir, ainda vai ser, porque as duas primeiras aulas vão ser mais abrangentes. A próxima aula a gente vai discutir sobre os gêneros mais clássicos da literatura. Vamos falar de maneira bem abrangente sobre o texto dramático, que é o texto teatral, o texto lírico, que é o texto da poesia, e o texto épico ou narrativo, que é o texto dos romances, dos textos narrativos, propriamente ditos. E então nós vamos falar de maneira bem abrangente mesmo as características gerais desses textos, o que determina cada um deles. Vamos falar assim bem abrangentes mesmo, mas vamos falar até pra gente começar a ir propriamente, aí vamos chegar realmente nas oficinas, falando sobre as estratégias de escrita de cada um deles, focando mais, a gente não vai falar muito sobre texto teatral, porque é uma área tão assim específica que hoje em dia poucas pessoas escrevem roteiros. Então vamos focar mesmo aqui a escrita de poesia e conto, porque não dá pra gente também falar sobre... Eu posso dar ideias e técnicas de escrita de romances, mas essa oficina não vai ter uma criação de romance, porque um romance tem pelo menos em torno de 100 páginas, então é uma coisa muito longa. Então vamos focar principalmente em contos e poesias, mas as estratégias podem ser aplicadas para a escrita de qualquer outras coisas. Então, vocês têm algum comentário, alguma coisa, alguma consideração? Não. Tudo bem, então. Não. Então, vejo Acho que foi vocês divertido. na próxima aula. Que bom, Legal. foi divertido. Uhum. Aqui a gravação ela vai ficar para online, para depois quem quiser assistir, vou postar lá no grupo do Nia Fanfic. Então é isso aí, pessoal.